Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a nossa realidade, tá? E mostrar para vocês por que eu me preocupo com isso. Tá? Eu tenho razões óbvias para me preocupar, e você também. Quem que vive aqui nesse planeta? Não sou só eu, gente. Além de mim, está minha esposa, essa moça linda aqui, está meu menino mais velho, está o do meio, e está essa gata linda de olhos azuis aqui. Então, quando você está fazendo as coisas do planeta, que você está usando o planeta, você está atingindo diretamente as pessoas que convivem com você. E não tem mais aquela história de, vamos pensar daqui 3, 4 gerações. Não é assim, gente. O que nós estamos fazendo hoje reflete diretamente na vida dos nossos filhos. Você já deve ter visto aquela, né? Que planeta você vai deixar para os seus filhos? Já viu? Para os seus netos. E tem uma que está assim agora, né? Que tipo de filho que você vai deixar no planeta? Já ouviram essa também? As duas são importantes. Nós temos que deixar filhos diferentes e nós temos que deixar um planeta que possa ser utilizado. Está sob a nossa responsabilidade. E nós que atuamos na educação, e vocês que atuam como líderes da igreja, dentro dos movimentos, têm mais responsabilidade ainda. O que é essa imagem que vocês estão vendo? Uma moça, uma caverna, né? Então, qual que era a sensação que eles tinham sobre o planeta? A sensação é que o planeta não tem fim. É só você utilizar, e não acaba nunca. Aliás, tem uma charge no jornal bastante interessante. Mostrava um povo com uma roupinha de português, e um deles olhando para o outro falando assim: árvore pode cortar, imagina que isso vai acabar. Aí depois mostra um outro quadrinho, o pessoal com a roupinha mais moderninha, dizendo, é os tempos de hoje. E um deles fala, água pode usar, imagina que isso vai acabar. Então vocês estão percebendo qual que era a sensação que o homem tem? Que não tem fim os recursos. Aliás, a água, nos livros clássicos de economia, é considerada como um bem livre. Não é tratado como um bem econômico. Mas qual que é a diferença de bem livre e bem econômico? Qual que é a diferença? Dá uma respiradinha aí. Vocês pagaram para fazer isso? Alguns falam assim, né? Daqui a pouco vão cobrar até o ar, né? Não, o ar é um bem livre, não tem taxa para isso, né? Agora, se você quiser, por exemplo, um diamante, você tem que pagar por isso? Aliás, alguma mulher aqui já ganhou diamante? Não? Toda expectativa aí, não? Então eu vou comparar diamante com água. Isso é um paradoxo da economia. Já ganhou diamante? Ainda não, está esperando também. Muito bem, a senhora já ganhou diamante? Também não. Nem a dona Eloade, é isso? Eloade, nem a dona Tereza ganhou diamantes ainda. Dona Sueli, a senhora que está com a chave virada, ganhou diamante já? Já ganhou? Muito bem. Agora vamos imaginar que as senhoras estão há 24 horas sem beber água. A boca está até seca assim. O teu marido chega com um copo de água e um diamante, qual vale mais? Água. Muito bem, agora você bebeu o primeiro copo de água, seu marido traz o segundo. Você até está com sede ainda, né? Você até vai o segundo, né? Mas já tem o mesmo valor? Não. Ele chega com o terceiro, copo da água. Ele chega com o quarto, o quinto. Daqui a pouco você já está tacando a água nele. Então vocês percebam que esses bens, eles têm uma utilidade que nós chamamos de utilidade marginal pequena, que conforme você vai se apoderando desse bem, você vai utilizando ele, vai diminuindo essa utilidade para você. Agora imagine o seu marido te dando o primeiro diamante. Já imaginaram? Um anel. A mulher sai até assim na rua. Aí você vê o segundo, brinco. Ela prende o cabelo de alguma forma. O terceiro, um colar. E ela vai ganhando diamante, Você pode ver que a sensação continua quase que a mesma, né? Porque ele tem uma utilidade marginal diferente da água. Mas por que a gente dá esse tratamento diferente entre água e diamante? Qual que é a explicação para isso? É que o diamante é raro, isso mesmo. Quem falou? O diamante é
raro. E a água a gente considera que tem muito, que tem sempre, que é abundante. Inclusive eu faço os meus alunos de economia reverem isso. Água é tão abundante assim? Não é, gente. A água é extremamente escassa. Por exemplo, São Paulo, gente, não tem mais água. São Paulo tem que trazer água para poder beber. Ou vocês acham que quase 20 milhões de pessoas decidem morar no mesmo lugar, aí Deus olha lá de cima e fala: ah, coitado desses 20 milhões, vocês resolveram morar, eu vou colocar mais uns 3 rios aí para vocês. Não é assim, tem que trazer. E diga-se de passagem, praticamente 1/3 da água que se traz para São Paulo, você sabe para que é? Não é para beber, é para diluir o que você está imaginando? Isso mesmo, para diluir o esgoto, porque é muito importante. Então você imagina se aquilo virar uma maçaroca que vai estar. Então tem que diluir tudo aquilo para poder tratar, para poder fazer caminhar. Então nós temos um bem extremamente raro, mas a gente dá aquele olhar como se não fosse acabar? Nunca, e não é assim. Nós temos um limite. Outra coisa que eu gostaria de discutir com vocês, muito importante. Se fala muito de bem renovável, não é verdade? Bem renovável, bem renovável. Isso é renovável, isso é renovável. Ora, mas o que é renovável? Então vamos ver. Existem bens que nós consideramos exauríveis e renováveis. Por exemplo, petróleo é o quê? Exaurível. Você usou, acabou. Você vai sentar ali e ficar esperando formar de novo. Você vai esperar alguns milhões de anos. Então, quando a gente fala sobre esses bens exauríveis, nós temos uma classificação que a gente chama de reserva, aquilo que o homem conhece e já pode ser utilizado. Nós temos recursos, aquilo que a gente mais ou menos sabe que está ali, tem uma ideia de que está ali, mas ainda não pode explorar. Quando muda a tecnologia, nós temos uma evolução tecnológica, aquilo que é recurso pode virar reserva. Por exemplo, já se sabia do pré-sal? Há um bom tempo. Só que nós não tínhamos tecnologia para explorar. Era inviável economicamente. E hoje nós temos? Sim, tanto que vamos explorar. Então aquilo que era recurso virou o quê? Isso. Vamos participar comigo? Vamos lá. Aquilo que era virou? Isso. Muito bem. E tem aquele, gente, que é recurso hipotético. Nós fazemos uma ideia vaga do que aquilo existe, ou pode mesmo não existir. Agora, se isso é exaurível, se isso acaba, o que te dá o direito de você usar e o outro não? Mais ainda, o que dá o direito de você usar e o seu neto não? Desculpa, o senhor não é padrinho. Não, então. O que dá o direito do senhor usar e o seu neto não? O senhor é mais bonito que ele? Já tem neto? Não. Quem tem neto aqui? Isso, vocês são mais bonitos que os netos de vocês? Não? Com certeza não. Então você merece usar mais o planeta do que ele? E daí? Mas nós estamos usando. Olha, pessoal, quem é mais antiguinho aqui lembra, os rios aqui no Paraná são os mesmos. Quem já tomou banho em rio aí? Delícia, né? Você deixa seu neto tomar banho nos rios que estão aí, não? Cara, aqui é um caldo de agrotóxico, lama e esgoto. Seu neto, se ele for nadar, ele volta um mutante. Não vou deixar ele para lá. Vocês perceberam? Mas é você está usufruindo disso que a sociedade faz. Isso está no rio, gente. Outra. E esse aqui? Esse aqui é um gráfico para representar o que é renovável. Então, muito cuidado. Porque quando se fala renovável, tem a impressão que é usar e usar o quanto você quiser. Não é assim, gente. É renovável dentro de uma taxa de reposição, que a gente chama de extração máxima sustentável. Vou dar um exemplo clássico da economia para vocês. Podemos caçar baleias? Não, esqueça que é um animalzinho lindo, fofinho, esqueça isso, né? Senão não dá vontade de matar. Eu estou dizendo, pensa assim, para comer, poderíamos? Sim, poderíamos. O problema é que a indústria quer explorar acima da taxa de
Renovação, gente. Porque na verdade, baleia azul, por exemplo, ela renova muito pouco por ano. Então, se você for criar todo aquele aparato industrial para explorar um pouquinho de baleia por ano, não compensa. Então, o que a indústria quer? Ó, deixa a gente criar a indústria, a gente vai lá e mata todas as baleias azuis e depois a gente pega o lucro e investe na bolsa de valores. Entenderam a lógica capitalista? Porque se for montar a indústria para explorar 2.000 baleias por ano, não compensa. Ah, deixa a gente acabar com tudo. Agora, vou dar um outro exemplo. Sardinha. Quem gosta de sardinha na casa? Um tomatinho, né? Um pãozinho. Se tem português aqui, ainda está certo. Né? Pois bem, a taxa de reposição da sardinha, gente, é muito grande. Olha a sabedoria que tem por trás disso na natureza, gente. Olha a sabedoria que tem por trás disso. Então, quando você atua dentro dessa taxa de renovação, você não está fazendo mal nenhum. Aliás, você está participando de um equilíbrio que a natureza precisa. Porque se você não for lá e consumir a sardinha, outro mecanismo ecológico vai ocorrer para controlar. Cabe aquela pergunta: o leão é maldoso? Não, gente, ele faz o papel dele no ecossistema. Então a mesma coisa, você pode fazer esse papel dentro do ecossistema? Pode. Agora nós temos que usar um pouquinho daquilo que está aqui dentro, da nossa massa encefálica, para ver o como que nós podemos fazer isso. Agora, a partir do momento que eu superei essa taxa de reposição, que eu estou explorando aqui, ó, imagina o ponteirinho vindo para cá, isso aqui continua a ser um bem renovável? Não, ele se torna um bem exaurível. Se você explorar acima da taxa de reposição, deixou de ser bem renovável, gente. Então essa questão de bem renovável é uma questão de tempo, temporal e de quantidade. Não dá para simplesmente explorar e pronto.